Olá, a gente está começando uma série aqui de vídeos hoje, rumo aos 100 mil. Eu já tenho uma carteira própria, mas eu quero começar uma carteira do zero, para a gente alcançar juntos nessa carteira 100 mil reais. A gente vai começar desde o primeiro aporte, vai fazer análise de ativos em cada aporte mensal, explicação de cada ativo, a gente vai mostrar a diversificação da montagem da carteira. Então, é uma sequência de vídeos mês a mês, né, que vai mostrar o crescimento patrimonial e como a gente faz na prática crescer o nosso capital. Essa carteira ela vai ter uma lógica de ser antifrágil, de dividendos e diversificada. Quem não entende o que é uma carteira antifrágil, eu vou deixar na descrição aqui do vídeo um vídeo específico mostrando a montagem de uma carteira antifrágil, o que ela faz, como funciona. Resumindo, a carteira antifrágil é aquela carteira capaz de balancear seus ativos de forma que nos cenários mais caóticos do mercado você esteja ganhando. Ou seja, você faz uma montagem de carteira que, independente do cenário que o mercado se apresenta, você vai estar ganhando de qualquer forma. Os dividendos, todo mundo sabe, é receber rendimentos mensais de determinadas ações, né? Determinados investimentos. Diversificada é uma forma de proteger a carteira, né? Está relacionada ao antifrágil, mas o antifrágil tem características e especificidades que não exatamente uma carteira diversificada tem. Ela vai ser diversificada dentro da classe dos ativos e dentro dos tipos de investimentos. Os aportes serão mensais, a carteira vai ter um rebalanceamento também mensal, que será feito tanto pelos aportes como por vendas e oportunidades de rebalanceamento da carteira. A gente vai trabalhar com um aporte mínimo de R$300, é o mínimo, a gente vai se dedicar para que essa carteira tenha um aporte no mínimo de R$300. Podemos ter aportes maiores, o mínimo vai ser 300. Não adianta a gente colocar, vamos aportar só 300, porque na realidade o investidor ele tem que se esforçar para que ele faça mais aporte. E quem começa a investir vai perceber com o tempo a motivação e vai sentir necessidade de fazer novos aportes, vai buscar patrimônio, vai buscar outros rendimentos para que isso seja feito. Mas é claro, cada um com a sua realidade, cada um quiser acompanhar a estratégia, vai fazer os aportes dentro das suas possibilidades, tá? Mas eu quis estabelecer para a carteira um aporte mínimo de 300. Então, qual será a divisão da nossa carteira? Nossa carteira vai ter a seguinte divisão: 20% de ações, 25% de fundos imobiliários, 20% de renda fixa, 20% de títulos do Tesouro Americano, 10% de ouro e 5% de criptomoedas. Como eu falei aqui, a gente vai ter um parâmetro de distribuição da carteira, mas é óbvio que, a depender da volatilidade, nós iremos aportar mais ou menos em determinados ativos. E isso faz parte de uma estratégia para crescer patrimônio, porque não adianta a gente ver uma oportunidade de investir e ficar preso a determinados parâmetros. Ah, mas isso é onde você comete erros, comete risco, mas isso é calculado, tá? A gente está trabalhando com a ideia de cálculo nos ativos. A gente não vai fazer um aporte no ativo que derreteu, que o ativo não tenha fundamento e seja um ativo ruim. A gente vai fazer um aporte no ativo que, por exemplo, na época da crise sanitária de 2019, vários ativos derreteram e ativos de muita qualidade. E nesse momento a gente tem que pegar as melhores oportunidades, não adianta ficar preso em parâmetros. Então estou estabelecendo aqui algumas considerações para indicar o que podemos fazer durante essa trajetória, porque é uma trajetória de 100 mil reais, são aportes mensais. Isso vai acontecer com alguma frequência, então a gente pode ver determinadas oportunidades que a gente tem que aproveitar. E vocês já vão perceber isso em um dos ativos que a gente vai investir hoje aqui. Por que a gente vai investir nele um percentual que está fora dos parâmetros, já de início pelo menos, depois ele pode se... Porque a ideia é, ainda que a gente faça um investimento num ativo que está fora do percentual que a gente estabeleceu, a ideia é que os próximos aportes sejam nos outros ativos para equilibrar a carteira novamente. Mas hoje mesmo vocês já vão perceber um aporte que a gente vai fazer aqui que vai ser um pouco além do que a gente estabeleceu no início da carteira, mas vocês vão entender o porquê. E como seria a compra de hoje? Hoje a gente vai comprar R$300 em Tesouro Selic. Tesouro Selic é o aporte que a gente pretende fazer, tá?
na renda fixa, Tesouro Selic e IPCA+. O IPCA+, ele exige uma análise de oportunidade melhor. Então, a gente vai fazer investimento como renda fixa no IPCA+, mas a gente vai esperar os melhores momentos do mercado, do ciclo de juros. Então, o IPCA+, ele vai fazer parte da estratégia da renda fixa, mas talvez a gente veja um aporte com menos frequência desse tipo de ativo. A gente vai investir R$ 300 em ações BBDC4, que é Banco do Brasil, R$ 300 em fundos imobiliários, CPTS 11 e XPLG 11, e R$ 100 em Ethereum. E aí vocês vão entender por que a gente vai fazer esse investimento de R$ 100 em Ethereum e não em Bitcoin. Ethereum, junto com o Bitcoin, serão as criptomoedas que a gente pretende colocar para compor a carteira. Mas hoje, por uma questão de oportunidade, a gente vai fazer o aporte no Ethereum. Então vamos lá para começar as compras. De início, eu já quero dizer aqui que durante a gravação, melhor dizendo, durante o vídeo, eu não percebi que não estava gravando na hora da compra dos fundos imobiliários do Ethereum. Então o Ethereum não, o Ethereum na realidade teria que fazer uma mecânica diferente, porque como eu compro cripto pela Binance e no aplicativo da Binance, ele não deixa gravar a tela. O programa é protegido por uma questão de segurança e você não consegue gravar a tela. Eu teria que entrar pelo site, por exemplo, fazer de forma diferente, colocar um pouco de lado a segurança para fazer isso, mas eu não percebi, quando vi já estava comprando pela Binance, não conseguia gravar. E os fundos imobiliários também, eu não consegui gravar. Mas a gente vai ver tudo lá na carteira, porque na realidade a gente colocou na carteira também, vai colocar na carteira, então a gente vai conseguir ver. A gente só não vai conseguir ver a compra dos fundos imobiliários e do Ethereum. Mas, de qualquer forma, eu vou explicar aqui os dois fundos imobiliários que a gente está comprando, falar um pouco deles. O CPTS11 é um fundo de papel, ele investe em títulos, né, do mercado imobiliário. Por que a escolha dele? Porque além dos números, a gente vai ver os números aqui na Bolsa como estão favoráveis para a compra dele, é um bom ativo, e ele é um fundo de base 10. O que é base 10? São fundos imobiliários que eles estão no valor aproximado de R$ 10. Por que isso é importante para a nossa carteira? Porque a nossa carteira, como é uma carteira que começa com aportes pequenos, os nossos dividendos mensais serão baixos. E ter um fundo de base 10 permita que não fique dinheiro parado muito tempo na carteira. Ou seja, se o percentual de renda fixa já está alocado adequadamente, a gente precisa investir os percentuais de renda variável e há possibilidade, espaço para compra de fundos imobiliários desse base 10, por que a gente vai ficar esperando? Porque se a gente bota só fundos imobiliários de R$ 100, a gente talvez tivesse que esperar muito tempo para comprar um fundo imobiliário de R$ 100. Claro que existem os aportes mensais, mas eu estou pensando na carteira como um todo aqui. Então é um fundo imobiliário bom e de base 10 contribui para a gente poder fazer os aportes quando precisar. CPTS 11 está cotado hoje a 8,52, tá? É um rendimento nos últimos 12 meses, a valorização 10%, PVP de 0,94. Tá? Nos últimos 10 anos ele teve um crescimento, é um fundo de papel, o último rendimento dele foi 0,07 centavos. Já o fundo XPLG11 é um excelente fundo, é um fundo de galpões logísticos, então ele permite a gente diversificar dentro da classe de fundos imobiliários, a gente pegar fundos imobiliários de classes distintas. Então a gente está começando com o CPTS11, que são de papéis, e o XPLG11, que são fundos de galpões. E para mim, os fundos de galpões, eles são muito prósperos ainda. Diferente de alguns outros fundos, que talvez a dinâmica social mude a forma de condução dos negócios e alguns imóveis sejam desocupados por não haver necessidade da locação desses imóveis, já os fundos de galpões, eu acredito na longevidade deles. Por quê? Porque com o aumento dos marketplaces, a venda de produtos online, essas mercadorias precisam ser armazenadas em algum lugar. Então, hoje, ainda consegue-se pensar em se desfazer de alguns tipos de locais físicos para alguns negócios, mas hoje galpões logísticos para estoque de mercadoria ainda não. Então, acredito muito nesse tipo de fundo, então por isso a gente está colocando ele hoje na carteira, porque além disso, ele é um bom fundo. Vamos aos dados agora dele na Bolsa de Valores. XPLG11 está cotado a R$ 111,64, está um dividend yield de 8%, um PVP de 0,9%, tá? Uma variação nos últimos 12 meses de 31%.
a gente vê um crescimento da ação. É um fundo de tijolo, tá? Como eu falei, na modalidade de galpões logísticos. Tem uma vacância baixa de 2,3 e o último rendimento dele foi 0,78 centavos. Agora a gente vai passar para o investimento em ações, que a gente vai investir no Bradesco, BBDC4. Tá? A gente vai buscar ações, né, nessa classe de ativos, ações de setores perenes, aquelas que têm rendimentos mensais, que têm captação de recursos mensais. E bancos é um do setor que é considerado perene. Pensando nisso, a Bolsa de Valores ela teve uma valorização durante os últimos meses. Porém, algumas empresas que apresentaram resultados ruins, elas não acompanharam essa valorização. Pelo contrário, elas tiveram uma queda. E o Banco Bradesco foi uma delas. O Banco Bradesco teve uma queda devido a resultados ruins que veio apresentando durante os últimos trimestres, mas não por ter só problema nos últimos trimestres, problemas pontuais que afetaram o banco durante todo o ano passado, por exemplo. A gente vê hoje o Banco Bradesco como uma oportunidade. Por quê? Porque por ele ter perdido o valor, as ações caíram muito, mas a gente acredita que é uma grande empresa que ela vai se recuperar. Então, investir na Bolsa de Valores é pegar grandes empresas por bons preços. Então, essa é uma oportunidade. Não adianta eu pegar, tem outros bancos muito melhores do que o Bradesco. Mas será que vale a pena eu comprar esses bancos agora com valores que estão? Ou é melhor aproveitar a oportunidade de comprar o Bradesco agora que está mais barato? Então, dentro dessa ideia da nossa carteira, hoje a gente vai comprar o Bradesco. Então, hoje o Bradesco BBDC4 está cotado a R$ 13,72, valorização nos últimos 12 meses 5%, PVP de 87 centavos, dividend yield de 8%. Nos últimos 10 anos ele vem lateralizando, né, entre subidas e descidas. Pela fórmula de Benjamin Graham, valeria R$ 21,00, uma rentabilidade de 59%, payout de 85%, uma margem líquida de 6%. Agora a gente vai falar do investimento em renda fixa. O investimento de hoje é no Tesouro Selic. Investir no Tesouro Selic ou na renda fixa, ele tem uma dupla finalidade, principalmente o Tesouro Selic. Com IPCA+, é um pouco mais complicado fazer isso, mas o Tesouro Selic, ele tem uma dupla finalidade. Uma, montar uma reserva de emergência, que é a primeira coisa que a gente tem que fazer quando monta uma carteira de investimento, e a gente já está começando a fazer, e uma reserva de oportunidade, ou seja, a emergência é para quando acontecer algo grave, a gente precisar de um recurso, a gente não tirar dos nossos investimentos e ter perda de valor, então a gente tem uma reserva de emergência para nos socorrer. E a reserva de oportunidade é aquele valor que a gente guarda para o surgimento excepcional de ativos que a gente precisa fazer compra porque a oportunidade surgiu naquele momento. Então, a investimento Tesouro Selic hoje tem essa dupla finalidade. Então, o Tesouro Selic hoje, ele está com rendimento de 11,25, é a taxa hoje, né? E isso é o rendimento que vai nos dar anual. Porém, pelas falas do Banco Central, os dados vêm apresentando, as próximas reuniões indicam que vai haver uma redução gradual dessa taxa Selic. Até quando a gente não sabe, mas hoje o rendimento ainda é muito bom, deve cair. Mas como o propósito aqui é fazer caixa, independe do valor da taxa Selic. A gente quer um rendimento acima da inflação, então a gente não vai se preocupar aqui quanto vai estar a taxa Selic. Essa etapa da carteira, essa parte da carteira, ele é para reserva de emergência e de oportunidade. Então não depende do que a taxa Selic vai apresentar. Tesouro Selic 2029, né? A gente vai investir no Tesouro Selic 2029, mas a gente tem vários títulos do Tesouro aqui, tá? Tesouro Selic 2029, hoje ele está valendo R$ 14.432. Um título cheio, mas a gente pode comprar a fração de R$ 144. Agora a gente vai falar das criptomoedas, que no caso é a Ethereum que a gente vai comprar. Logo em seguida a gente vai fazer a compra dos ativos. Mas o propósito aqui é já dar uma explicação sobre a criptomoeda Ethereum e por que a gente está fazendo essa alocação nela. Mas por que comprar Ethereum se todo mundo está falando de Bitcoin? Bitcoin é a moeda mais segura, é aquela que dá uma estabilidade maior para o investidor nessa área de criptomoedas. Então a ideia é comprar Ethereum para ganhar na valorização, mas esses Ethereums no futuro serão vendidos e convertidos em Bitcoins na melhor oportunidade que a gente tiver. Porém, o fato é que o Ethereum é considerado uma altcoin. Todas as criptomoedas, tirando o Bitcoin, são consideradas altcoins. Então, eles têm uma capitalização de mercado maior, mas durante o ciclo das criptomoedas, somente o halving, que está chegando agora em abril, há um crescimento do Bitcoin, depois parte dos recursos investidos em Bitcoin, eles saem
para serem alocados em outras criptomoedas e elas acabam valorizando muito. E o Ethereum é uma delas. E tem um outro fator, foi aprovado o ETF de Bitcoin e o Bitcoin já deu uma subida. E os ETFs de Ethereum estão em fase de aprovação. Então, assim que eles forem aprovados, a ideia é que o Ethereum suba de valor. Então, além do halving, com a entrada de valor nas altcoins, tem o ETF de Ethereum que pode ser aprovado e deve haver uma valorização e talvez uma multiplicação muito maior em percentuais do que o Bitcoin. Então, a ideia é aproveitar essa oportunidade, mas no futuro a gente tende a converter os valores do Ethereum em Bitcoin para ficar na carteira. A gente vê o gráfico do Ethereum em dólar, tá? No último dia ele teve uma queda, mas o mercado não está em alta, é um mercado de baixa ainda porque não chegamos ao halving. A tendência é que haja uma explosão de valores nas criptomoedas após o halving, no ano seguinte ao halving, né? Tem um potencial de valorização muito alto ainda. A gente está aqui com ele a $3.000, mas ele pode multiplicar facilmente umas 3 vezes, então a aposta é essa. Então vamos passar aqui agora para a compra dos ativos. Os fundos imobiliários eu acabei não gravando e o Ethereum, mas eu vou gravar aqui, vou passar aqui pelo menos para a compra do Bradesco e do Tesouro, né? Vamos aqui, vamos buscar o ativo aqui primeiro. A gente vai comprar 22 ações do Bradesco, vai passar um pouquinho do valor, tá? Mas é R$1, então a gente não tem como, na hora da compra efetiva, não tem como a gente estabelecer valores exatos. A gente até estabelece lá os percentuais na carteira de visão, mas o valor não tem como. A gente está aqui comprando 22 ações do Bradesco, BBDC4. Agora a gente vai aqui para a compra do Tesouro Selic 2029. E aqui o Tesouro Selic a gente compra em fração, então também não dá para ser um valor redondo, tá? A gente compra fração, mas dentro daquele valor que a gente estabeleceu. Então vai dar R$288. A gente anota tanto o valor quanto a fração do que a gente comprou, a data, né? O preço do tesouro, assim a gente faz com as ações também, para a gente poder lançar na nossa carteira lá depois e deixar registrado lá na carteira para a gente poder fazer o acompanhamento automático da valorização dos ativos. Aqui foi executada a ordem, enviada a ordem, e a gente aguarda aí, porque tem um tempo aí para poder ser processado direto no Tesouro, e aí ele vai para a conta depois. Mas a gente já vai lançar, a gente vai passar agora para o lançamento na nossa carteira. Vamos passar aqui agora rápido para a montagem da nossa carteira, tá? Vamos lançar os ativos, a gente escolhe aqui o ativo e depois a gente coloca o código, tipo de ativo e o código. Não, fundos imobiliários, aí a gente escolhe o código aqui do fundo, XPLG11, a gente põe a quantidade de fundos que a gente comprou, nesse caso foi um só, tá? O valor foi 111,66 e a gente manda salvar. A gente passa para outro ativo, fundos imobiliários também, CPTS11, escolhe o ativo, bota a quantidade, que no caso eu comprei 22, ao preço de 8,52, porque é 100 de um e 187 do outro para dar os R$300 de fundo imobiliário. E agora a gente vai para as ações, vou lançar o Bradesco, BBDC4, 22 ações, o preço foi 13,71, então lançado o Bradesco. Agora a gente vai lançar o Tesouro Direto, Tesouro Selic 2029, a fração que a gente comprou, 0,02, 288, e agora a criptomoeda, o Ethereum, que a gente comprou lá. A gente comprou aproximadamente $19, alguma coisa, tá? Só que aqui tem que ser feito o lançamento em real. Lançar a fração de Ethereum que a gente comprou. Aí lançamos a fração de Ethereum, lançamos o valor que foi comprado, R$98. A ideia é comprar 100. E aí ficou a distribuição da nossa carteira. E assim ficou a distribuição da nossa carteira, tá? 29% Tesouro Direto,
10% em cripto, 30% em ações, 30% em fundos imobiliários, e a divisão aqui em valores, percentuais, pequena variação disso que a gente compra, principalmente por causa do Ethereum, né? A criptomoeda varia muito, então a volatilidade é alta, então o tempo todo ela tem uma variação. Então aqui está a nossa distribuição, os valores dos fundos imobiliários. Então é isso, a gente fez a análise de alguns ativos, fez a explicação da diversificação e da distribuição, fez a compra e fez o lançamento na nossa carteira. Então, mensalmente, a gente vai fazer os aportes e vai gravar esse vídeo mostrando aonde foi alocado. E a gente vai poder ver a evolução da carteira. O legal da plataforma, tipo Investidor 10, Status Invest, plataformas desse tipo, é que a gente vê a evolução da carteira. Não estou indicando aqui fazer o pagamento de plataforma, mas é muito interessante porque a gente consegue ver, sem muito trabalho, a evolução da nossa carteira. Então, a gente vai ver mensalmente o andamento, a valorização ou desvalorização dos ativos, mas o mais importante é fazer o aporte dentro da estratégia. Fazendo o aporte dentro da estratégia, o restante vai acontecer. Não depende mais de nós, vai acontecer, tá? A gente só precisa fazer isso, aporte e manter a estratégia, e vai acontecer. Então, agradeço demais a todos que ficaram até aqui. Peço que se inscrevam no canal para poder acompanhar os outros vídeos da sequência rumo aos 100 mil, tá? Peço que curtam o vídeo também, compartilhem com os amigos para que outras pessoas possam entender como montar uma carteira e, quem sabe, começar devagar, mas fazer uma montagem com a mesma estratégia. Muito obrigado.